Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos então para a nossa aula de Port Security, um mecanismo de segurança de Layer 2. Vamos lá. Pessoal, o Port Security ele é um mecanismo de segurança, tá? Onde você vai utilizar ele? Você vai utilizar ele nos switches, tá ok? E ele é um mecanismo de segurança de Layer 2, tá? De camada de enlace. Por isso você utiliza ele nos switches, tá ok? Pessoal, o Port Security ele é um mecanismo de segurança de camada 2, de camada de enlace, no sentido de que ele ajuda, por exemplo, no caso de que, caso algum engraçadinho, um metido hacker, conecte o computador dele em uma porta ali do switch, tá? E tente acessar a rede, o Port Security não vai deixar, tá? Ele vai identificar uma violação de segurança e vai desativar aquela porta de alguma maneira, tá ok? Então o Port Security ele protege o seu perímetro Layer 2, tá ok? Protege o seu perímetro ali de switches, de camada de enlace. E pode ter certeza que esse perímetro Layer 2 de camada de enlace, ele é muito ignorado, tá bom? Muito ignorado. Em projetos sérios, você vai ver o mecanismo de Port Security aplicado, tá ok? Aplicado. Por quê? É um mecanismo de segurança de Layer 2 e ele deve ser aplicado. A camada de enlace ela deve ser protegida, porque é uma das camadas mais fáceis, vamos dizer assim, de se penetrar, tá bom? Então, é necessário, pessoal, é necessário aplicar segurança na camada de enlace. Então, você pode configurar o Port Security dessa maneira aqui, pessoal. Por exemplo, você pode colocar a porta em estado shutdown no caso de um host indevido conectar. Então, por exemplo, você tem um host conectado na sua porta, um host que realmente deve ter acesso à rede conectado numa porta do switch ali da sua empresa. Um engraçadinho vai lá, conecta o computador dele nessa mesma porta, tá? Tira o cabo do seu computador e conecta o cabo do computador do notebook dele nessa mesma porta. E o Port Security vai lá e protege contra esse acesso. A porta ela entra em estado shutdown, tá? Como se tivesse sido desligada, para inibir o acesso ali do atacante, tá ok? Pessoal, então, para configurar o Port Security, a gente vai... há maneiras diferentes de se configurar o Port Security. Há cenários onde você tem que, onde você pode dar uma maior flexibilidade. Há outros cenários, como por exemplo ali de uma conexão, no provedor de conexão a cabo, onde a camada 2 ela vai ser muito apertada, tá? Você vai ter que, você não vai conseguir dar tanta flexibilidade assim, tá ok? Então depende de cada cenário, beleza? Mas a gente vai configurar aqui dessa maneira. Para configurar o Port Security, pessoal, entra-se no modo de configuração da interface, a interface do switch que você quer configurar esse mecanismo de segurança, tá? Aí o que você vai fazer? Digita lá no modo de configuração da interface, switch port mode access. Por que mode access? Porque o Port Security ele é aplicado numa porta de acesso. E a porta de acesso, pessoal, é a porta onde são conectados os dispositivos finais, tá? Onde são conectados ali, por exemplo, PCs, notebooks, tá ok? Telefones IPs, etc. Beleza? Impressoras, né? E aí, pessoal, você digita switch port security para ativar o mecanismo de Port Security nessa porta. Depois, switch port security maximum 1. Eu vou explicar, tá? Maximum 1, pessoal. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ser aceito somente um endereço MAC. Então, o que você faz? Configurou isso aqui, tá? Configurou o Port Security dessa maneira, como a gente está configurando. Vai lá, conecta o computador que deve ter acesso à rede, tá? Que deve ter acesso à rede, conecta naquela porta. Beleza, uma vez que conectou, o endereço MAC desse computador vai ficar gravado nessa porta, tá? E maximum 1, só vai ser aceito um endereço MAC. Qual? Desse computador que realmente deve ter acesso à rede. Se o outro atacante vier conectar, vai identificar que é um outro computador, ou seja, um outro endereço MAC, e a porta vai entrar em um estado shutdown, porque ocorreu uma security violation, uma violação de segurança, tá? E aí, pessoal, continuando, switch port security MAC address stick. O que eu estou dizendo com esse comando? Estou dizendo para essa porta aqui, essa interface, ela, quando conectar um computador a essa interface, o endereço MAC desse computador vai ficar amarrado a essa porta,
tá bom? Amarrado a essa porta. E aquele maximum 1 vai dizer que só vai ser permitido esse que tiver amarrado a essa porta. O computador, um outro computador invasor que conectar essa porta em outro endereço MAC não vai ser permitido, porque só vai ser permitido um endereço MAC, que é esse aqui que vai ficar amarrado à porta, tá bom? Pessoal, vamos lá partir para a configuração de Port Security, tá? Então a gente vai fazer essa configuração no Packet Tracer e a gente vai aprender na prática o Port Security. Só um detalhezinho, pessoal, o Port Security ele também ele serve para bloquear ataques como, por exemplo, do tipo MAC Flooding, ataques do tipo DHCP Starvation, tá bom? Que consome praticamente ou todos os IPs do servidor DHCP, tá bom? Porque envia uma requisição com endereço MAC diferente, beleza? A cada requisição é um endereço MAC diferente, e isso faz com que o servidor DHCP, todo o endereço IP dele sejam consumidos, né? E aí o Port Security ele vai bloquear, tá bom? Então quando esse ataque estiver rodando, que cada requisição vai com um endereço MAC diferente, se tiver uma Port Security numa porta ali dizendo que só vai ser permitido somente 2 endereços MAC na porta, 3 endereços MAC na porta, 1 endereço MAC na porta, esse tipo de ataque ele não é conseguido com sucesso, tá ok? Então, mas o Port Security, pessoal, se você está usando ele para bloquear o acesso de atacantes, né? Por exemplo, bloquear um acesso ali de alguém que venha, de qualquer pessoa que venha com uma máquina que não é da empresa e queira e conecte ali no switch, não ganha acesso, né? Então, se você configura dessa maneira, pessoal, isso é muito fácil de ser burlado, tá? Utilizando uma ferramenta de pentest, como por exemplo o Backtrack, que é uma distribuição em Linux, assim como o Kali também é uma distribuição em Linux, totalmente voltadas para pentest. Você consegue, com 3, 4 comandinhos, clonar o endereço MAC da máquina que realmente deve ter acesso à rede e vai lá e espeta na porta ali onde está configurado o Port Security. E aí, pessoal, muito fácil de ser burlado. Por isso, a maneira mais correta de você configurar num cenário de permitir ou não usuários ter acesso à rede, seria você configurar um servidor, por exemplo, como servidor de autenticação 802.1x, como por exemplo o servidor Tacax, um servidor Radius, tá bom? Que vão autenticar, eles vão autenticar um usuário e senha ou outros aspectos, tá? Para permitir se o usuário ter acesso à rede ou não, beleza? Por quê? Porque o Port Security ele é muito fácil de ser burlado, tá? Então aqui você aplicaria, por exemplo, Port Security somente para bloquear esses tipos de ataques e permitir e você deixaria ali por conta do servidor Radius, por conta do servidor Tacax, para permitir quem deve ou não ter acesso à rede. Eu particularmente configuraria assim e é isso que você vê em grandes projetos, tá ok? Mas então, pessoal, vamos lá partir para a configuração do Port Security no Packet Tracer. Vamos lá. Pessoal, vamos partir agora para a configuração do Port Security no Packet Tracer, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, veja aqui, eu estou aqui no Packet Tracer, ok? E a gente vai configurar aqui o mecanismo de Port Security, tá? Então vou começar aqui colocando um switch, beleza? Um switch da 2960 mesmo. E vamos colocar aqui, pessoal, vamos colocar 2 PCs, tá bom? PC 0 e o PC, vou chamar ele aqui de Hacker, tá bom? De Hacker. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, vou configurar o Port Security nessa porta F0/1. Vamos lá? Então vamos vir na aba CLI aqui, beleza? Enable, config T, né? Depois int F0/1, ok? E vamos entrar com o comando aí, pessoal, switch port mode access, tá? Switch port mode access. Pessoal, o que eu estou dizendo com esse comando aqui? Eu estou transformando essa porta numa porta de acesso, tá? Eu preciso transformar essa porta numa porta de acesso para que eu configure o Port Security, tá? O Port Security, pessoal, isso é configurado
só funciona numa porta de acesso, por isso que eu configurei esse comando. Porta de acesso que seria uma porta onde é conectado os dispositivos finais, como os computadores, que é o que a gente vai conectar aqui, né? PCs, os telefones IPs, impressoras, tá ok? Então vamos lá, switch port mode access, depois switch port, port traço security, para ativar o mecanismo de port security, né? Depois switch port security maximum 1, tá? Vou explicar tudo depois, assim como eu já expliquei. Depois switch port security MAC address, comandinho meio grandinho, né? Switch port security MAC address stick, tá bom? Pessoal, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que quando o computador, tá? Esse computador aqui for conectado a essa porta aqui, esse comando aqui, ó, vai fazer com que o endereço MAC desse computador, que é o computador que realmente deve ter acesso à rede, né? O endereço MAC desse computador vai ficar amarrado a essa porta F0/1. Beleza. E eu tenho outro comandinho aqui, ó. Switch port security maximum 1. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que vai ser permitido somente um endereço MAC, tá? Que é o endereço MAC que vai estar amarrado a essa porta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se o atacante for tirar o meu PC dessa porta, F0/1, e conectar o PC dele, o que acontece? O switch ele vai identificar que é um outro endereço MAC, tá bom? Vai identificar que o endereço MAC a mais está tentando conectar naquela porta e vai deixar a porta em estado shutdown. Vai ocorrer uma violação de segurança. Ele vai identificar que ocorreu uma violação de segurança. Porque essa porta F0/1 só aceita um endereço MAC. E aqui esse PC, ele vai tentar conectar, o switch vai ver, opa, tem mais de um endereço MAC tentando conectar numa porta que só é permitido um endereço MAC. Então, a porta entra em estado shutdown, beleza? Então é o seguinte, vou conectar, pessoal, esse meu PC aqui, ó, a porta F0/1, tá bom? Porta F0/1. Beleza. Vamos ver se eu vou configurar o endereçamento aqui nesse meu PC, tá bom? Endereçamento aí 10.10.0.5, máscara 255.255.0.0. Beleza, pessoal. Qualquer endereçamento aí. Isso é para quê? Para mim dar um ping. E ao enviar um ping, pessoal, o PC ele vai enviar um frame. E o switch ele vai olhar nesse frame, vai ver o endereço MAC de origem, ou seja, o endereço MAC desse switch, e vai amarrar a porta F0/1, aquela questão de MAC address stick, né? Então é o seguinte, estou aqui no meu PC e vou dar um ping 10.10.0.8, supor. E vamos olhar aqui, pessoal, no switch, tá? Vamos dar o Ctrl Z aqui, voltar para o modo privilegiado da raiz e dar um show run para ver se o switch gravou o endereço MAC desse PC aqui, ó. Ah, olha aqui, pessoal, ó. Switch port security, MAC address stick e esse endereço MAC, o de final 2C89. Vamos confirmar aqui. Olha aí nessa nova janelinha que abriu no canto direito superior. O endereço MAC ali de final 2C89, que é realmente esse PC aqui. Então nós enviamos o frame, o switch gravou o endereço MAC dessa máquina de origem. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou conectar a máquina hacker a essa porta F0/1. Então vou fazer o que o hacker faria. Tiraria o cabo aqui da máquina que realmente deve ter acesso à rede e colocaria a máquina dele nessa porta F0/1, né? Então vou configurar, pessoal, o endereçamento aqui nessa porta no meu PC hacker também, 10.0.0.4, a máscara 255.255.0.0. Qualquer endereçamento, tá, pessoal? Somente para enviar o endereço MAC. E olha aí, o que aconteceu? A porta já entrou em estado shutdown. Por quê? Porque o switch identificou que nessa porta F0/1 só é permitido um endereço MAC, que é aquele endereço MAC desse computador aqui, né, que ficou amarrado a essa porta F0/1. E o hacker ele tentou conectar a essa porta, né, e ele enviou, e o switch identificou ali que é um outro endereço MAC, tá tentando se conectar naquela porta. Então, o que acontece? Só é permitido um endereço MAC, que é o dessa máquina aqui, ocorreu uma violação de segurança. Então vamos vir na porta F0/1, ó,
Vamos ver o que ocorreu com ela. Ó. Show. Vamos olhar na porta F0/1 do switch, tá? Show. Int F0, F0/1. Vamos ver o que ocorreu com a porta, tá? Olha aqui, ó, pessoal, ó, a porta down, estado down, tá? Ela ocorreu um shutdown na porta. Olha o estado aqui, ER disable. ER disable significa o quê? Que ocorreu uma violação de segurança. E aí, como que você faz para subir a porta? Você faz, pessoal, você pode fazer isso manualmente ou através de comando. Vamos aprender aqui manualmente. Você desliga a máquina que não deve ter acesso à rede, você tira ali da porta, né? Beleza. E o que você vai fazer? Você vai entrar na configuração da porta, int F0/1, vai dar um shutdown, depois um no shutdown, beleza? E vai voltar a conectar ali o seu PC, o PC que realmente deve ter acesso à rede, tá? A essa porta F0/1, beleza? Então vamos só esperar ela voltar aqui no estado block para o estado forward, tá? Tá na cor laranja, vai passar para a cor verde, vamos esperar. Então vamos esperar, já está passando para o estado forward já. Então veja aí, pessoal, ó, voltou ao normal, tá bom? Então, pessoal, essa foi a configuração aqui de Port Security. Eu espero que tenha sido de grande proveito. Um grande abraço para vocês. Até logo.